Meus amores, nesta tarde eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, de Jó 42:10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dante possuía. Amém? Deus está falando aqui nesta palavra, irmãos, para nós, que Jó ele foi provado, irmãos, foi. Deus permitiu que Jó fosse provado, irmãos? Permitiu, né? Mas o Senhor, irmãos, nem só um momento ele desamparou Jó. E nesta tarde ele está falando para mim e para vocês que ainda que vocês estejam passando por adversidade, ainda que vocês estejam passando por luta, por prova, ele não te desamparou, Deus não esqueceu de vocês, amém? Ele vai mudar a tua história, ele vai mudar, ele vai te dar vitória nesse cativeiro que vocês estão passando, nessa luta, nessa prova, né? Mas para isso acontecer, meus irmãos, o que eu tenho que fazer, pastora Vera? Nós temos que prevalecer, confiamos, acreditando como Jó prevaleceu. Jó era um homem rico, um homem poderoso, mas o bem maior que Jó tinha, meus irmãos, era a fé no Deus Poderoso. É nele que nós temos que depositar a nossa fé, né? Jó diz: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em momento nenhum, irmão, você vê Jó murmurando, questionando, perguntando a Deus por que isso aconteceu comigo. Ele não falou. Jó estava ali reto diante, né, na presença do Senhor. Talvez você esteja passando uma situação, né, talvez que não chega até como Jó passou, né, porque nós não conseguimos enfrentar o que Jó enfrentou, mas que talvez esteja aí te deixando triste, angustiado, te deixando preocupado, às vezes está te oprimindo, né, a cada dia. E a luta ela é constante, irmãos. Ela não tem sido fácil, né? Nem para mim, nem para vocês. Diariamente nós temos enfrentado as lutas e a prova. Mas Deus manda te dizer nesta tarde que essa provação, essa luta que você a qual está passando, tem dia e hora marcada para que o Senhor venha responder a gente, não é verdade? Não significa, irmãos, que nós estamos passando por diversidade, que Deus deixou de ouvir o meu e o seu clamor, né? E ele não parou de ouvir o teu clamor, nem o meu, né? Deus ele está resolvendo a minha e a sua história. Assim como ele entrou na história de Jó, ele vai mudar a sua história, assim como ele mudou a história de Jó. Amém, irmãos? Porque ele pode fazer isso, né? A palavra fala que, além dele ser rico e poderoso, ele tinha fé, ele tinha confiança e comunhão com o Senhor. É isso que nós temos que ter, fé e comunhão, né? E nesta tarde, irmãos, eu quero dizer para você que, por mais que seja travado a sua luta, por mais que a adversidade tenha batido na tua porta todos os dias, mas continua crendo, continua confiando, porque o meu Deus e o seu Deus, irmão, é poderoso para mudar o quadro dessa história, né? Para mudar situações, para mostrar um caminho novo, né? Porque só ele pode fazer isso, né, irmãos? A palavra do Senhor disse que Jó ficou sozinho, irmão. Mas Jó nem um só momento ele murmurou, ele não se bastremou, ele perdeu riqueza, perdeu filho, Jó perdeu saúde, Jó perdeu tudo, irmãos, né? A palavra do Senhor fala, irmão, que Jó ficou, né? Essa palavra é muito conhecida, né? Se coçando com caco de telha. Eu quero dizer para você que quando nós perdemos, irmãos, quando nós estamos passando por luta, por provação, né? Assim, nós procuramos alguém para estar do nosso lado, né? Assim, e muitas das vezes nós não encontramos, porque Deus, ele permite. Mas Deus manda dizer para mim e para você nessa tarde que é necessário, às vezes, né, irmãos? Que mesmo que as pessoas tenham te largado na provação, mesmo que as pessoas tenham te abandonado, minha luta e minha prova, né? Nós devemos, qual é o nosso dever, irmãos? A qual nós aprendemos aqui com Jó. Nós temos que orar pelos nossos amigos, né? Mesmo na adversidade, irmãos, lembrar do próximo e clamar a Deus por ele, né? A palavra do Senhor que fala, irmãos, que quando Jó orou pelos amigos, né? Versículo 10, Jesus mudou a história de Jó, né? Engraçado que quando Jó estava lá com o caco de telha, irmãos, não havia ninguém do lado de Jó para ajudar. Mas de repente Deus mudou a história de Jó, né? Ele começou a prosperar na vida de Jó, começou a aparecer família, começou a aparecer pessoas a dar pendente de ouro, dar dinheiro. Por quê? Porque Deus tinha mudado a história de Jó, né? Quando você está lá no vale, ninguém te enxerga, mas quando Deus começa a te honrar, acontece tudo isso, né? Não te expande na hora da aprovação, na hora da luta, as pessoas te abandonarem, porque é assim que acontece. Tem luta que é só a gente que tem que passar, né, irmãos? Quando você tá lá embaixo, ninguém te vê, mas quando você começa a crescer, todo mundo te vê, não é verdade? Mas muitas das vezes o nosso recurso, o nosso abrigo não tem que ser num homem, né, carne, mas sim no Senhor, né? Mesmo que as pessoas não acreditaram na recuperação de Jó, mas Jó não deixou